Olá, pessoal. Sou o Daniel Passos Dick, colecionador de CDs clássicos, melômano, sou rotulado, não é, é, pejorativamente, claro, colecionador, estudioso das obras dos grandes mestres europeus da música clássica europeia, desde a Idade Média, Barroco, século XVII, Classicismo, século XVIII, romantismo do século XIX, pós-vanguarda e impressionismo no século XX. E hoje, antes de começar, vou falar do Rondó Capriccio Opus 129 de Beethoven, que foi uma peça curta que Beethoven compôs em homenagem eh, com relação a uma música que ele compôs, uma peça para piano muito bonita que ele compôs com relação a um trocado, uma moeda, né? Uma moedinha que ele perdeu na vida, né? E ele compôs essa peça curta, Rondó Capriccio Op. 129, e é uma espécie de trocado, moeda daquela época, da Áustria, dos, na transição do século XVIII, século XIX, que ele perdeu, né? E hoje nós vamos falar sobre as sonatas para piano números 10, 11 e 12 de Beethoven, as sonatas para piano números 10, 11 e 12. Né? Começando. Sonata para os 14, número 2. De acordo com Schindler, Schindler foi Anton Schindler, um estudioso, biógrafo e amigo de Beethoven, Anton Schindler. De acordo com Schindler, o próprio Beethoven, cerca de 25 anos após terem sido compostas as sonatas Opus 14, referiu-se a ambas como um diálogo entre marido e mulher, ou mesmo entre amantes, está se referindo às sonatas Opus 14 número 1 e Opus 14 número 2. A Opus 14 número 1 já falei na aula passada, a Opus 14 número 2 é que eu começar a falar agora. Schindler nos informa ainda que, segundo Beethoven, isto se aplicava em particular à segunda sonata. Aqui se presume um diálogo passado entre uma pessoa solicitando a outra. Aqui se pressupõe um diálogo passando entre uma pessoa solicitando e outra negando-se a conceder. Um diálogo entre uma pessoa insistindo e a outra negando, né? Para qualquer de nós que queira ouvir sobre esse aspecto, assim que seja, assim que seja. Pouco antes, né, para qualquer de nós que queira ouvir sobre esse aspecto, assim que seja. Poucos artistas executantes durante o curso da história puderam, e até mesmo não quiseram, desvendar o segredo de tal diálogo, né, o diálogo de uma pessoa insistindo, falando, pedindo e outra negando-se a conceder. Podemos, entretanto, verificar que é um diálogo de uma pessoa pedindo e outra dizendo não, né? Podemos, entretanto, verificar que Beethoven aparentemente projetou esta sonata e a número 1, opus 14, para entender a seus invariavelmente bem-nascidos alunos, ansiosos por música para piano condizente com suas limitações. Antes disso, eles começavam uma nova peça confiantes, para logo encalhar em meio a insuperáveis problemas de técnica. De qualquer maneira, as sonatas, como são agora, demonstram claramente que esses alunos possuem um nível medíocre de habilidade. Essas sonatas dificilmente poderiam ser qualificadas como fáceis. Claro, na habilidade na composição que Beethoven compôs, não poderiam ser tocadas por qualquer, digamos assim, pianista, ou seja, homem ou mulher. Ah, como- né? Um importante motivo para nós, como ouvintes, é que a música é maravilhosa de se ouvir, revelando íntima profundidade e efeitos sutis. As coloridas combinações musicais são um prazer contínuo. Agora eu vou falar da sonata Opus 22. Na sonata em si maior, o prazer de tocar é supremo. Ponto e vírgula. Nele não há aumento de tensão, como muitas vezes parece ser o propósito de Beethoven.
A música flui suavemente e agradável ao ouvido num clima reminiscente à Sonata Primavera Op. 24. E a Sonata Primavera Op. 24 é sonata para piano e violino. Foi uma das primeiras sonatas para piano e violino. Não foi o título Primavera, Frühling, ou em alemão, Spring, em inglês, que Beethoven colocou, né? Mas é uma sonata que tem uma alegria tão radiante que lembra as flores, aquele clima da primavera, né? Beethoven escreveu a seu editor Hofmeister que esta sonata tinha seguramente suas dificuldades e havia fascinado em sua apresentação. A Opus 22 é uma sonata clássica vienense, no melhor sentido da palavra. Rica em contrastes, repleta de incursões musicais, num virtuosismo. Aqui, entretanto, existe uma grande tentação de tocar somente o que está no papel, porque as notas são por si só lindas. Entretanto, sabemos muito bem que Beethoven não escreveu música alguma sem profundezas e sem. Entretanto, sabemos que muito bem que Beethoven não escreveu música alguma sem profundezas a serem exploradas. Optando por não sondá-las, estaríamos cometendo uma injustiça à música. Como frequentemente acontece no caso de Beethoven, a simplicidade da base musical não mais é do que uma ilusão. O delicioso fascínio é aumentado não somente pelos ornamentos musicais do próprio Beethoven, mas também pela interpretação do executante, pressupondo-se que este faça uso das possibilidades oferecidas. Aqui, aliás, após o extraordinariamente rico primeiro movimento, com arpejos, modulações em alto grau e sons sinfônicos de cordas fragmentadas, segue-se um amplamente desenvolvido adágio com molto espressione que, com o rendado, culmina em um grande rondó no qual o pianista perde-se num emaranhado de sutilezas do ponto de vista técnico, como semicolcheias e execução de trinados em abundância. Finalmente, uma surpresa total nos aguarda no final deste movimento, quando a sonata termina numa soberba coda. Coda é o ponto final, o ápice, o cume de uma composição. A sonata foi composta no período 1799-1800. Agora vou falar da sonata Opus 26. Não é de se admirar que Beethoven tenha outra vez novas surpresas a oferecer a seus ouvintes na sonata Opus 26. A construção da sonata é em si extraordinária, um tema com variações como primeiro movimento e uma marcha fúnebre como terceiro momento ladeiam um brilhante título. Vale lembrar que essa coisa de marcha fúnebre em composições clássicas, como Chopin fez uma marcha fúnebre na sua terceira sonata, alguns compositores colocaram tipo uma marcha fúnebre em composições clássicas em determinadas obras, não foram todos. Não se trata de um requiem, é uma marcha fúnebre sentimental para piano, né? Como se não fora suficiente, a marcha fúnebre é seguida por um brilhante e alegro finale, que muito desconcerta aos intérpretes com a mudança de humor que isto envolve. Não devemos, em todo caso, presumir que estes dois últimos movimentos, ostensivamente independentes entre si, não possuam um relacionamento planejado por Beethoven. Por causa desta incomum estrutura, podemos com toda razão considerá-la em termos de sonata quase uma fantasia, como no caso das sonatas seguintes, do Opus 27. Porque as sonatas Opus 27, número 1, que é a famosa Moonlight, ao luar, Mondschein em alemão, né? E a Opus 27, número 2, que tem o subtítulo Pastoral, são chamadas, o título é Sonata Quase uma Fantasia, porque tem esse título, né, são duas sonatas chamadas Quase uma Fantasia. Naturalmente, antes dele já havia iniciado a sonata Kyrie 331 naturalmente Mozart, antes dele já havia iniciado sua sonata Kyrie 331 com um movimento de variações, porém a estrutura total abre nova perspectiva. No primeiro momento, andante com variazione, Beethoven demonstra ser um mestre em variações. E ele foi de verdade em matéria de obras para piano, composições clássicas. Beethoven gostava muito dessa coisa de variações
na música, nas composições. Através de pequenas mudanças através de pequenas mudanças já na apresentação do tema, uma inigualável tensão é instalada, como acontece em outras obras com sons de Beethoven. Um alívio de tensão segue-se então no minueto, na brincadeira, que é tematicamente ligado ao momento de variações, fazendo com que a tensão seja mantida dentro do conteúdo da sonata como um todo. A marcha fúnebre, andante maestoso, é quase sempre executada muito lentamente, pois a música parece convidar a isso. Mas a marcação do tempo andante foi feita não sem uma boa razão, por Beethoven, indicando assim que a peça não deve ser executada em um passo arrastado, mas sim em um ritmo andante. Bom, falei da sonata por 14, número 1, opus 22, opus 26, falar dos intérpretes. Valery Vishnevsky é amplamente conhecido na Rússia. Ele estudou no Conservatório de São Petersburgo com Rentova, Savchinsky e Nielsen. Tornou-se membro do Departamento Filarmônico em Les Concerts em 1972 e membro da Câmara Filarmônica em 1979. Em 1933, não, aliás, em 1973 ganhou o primeiro prêmio no concurso Prague Spring, Primavera Nevsky. Seu vasto repertório compreende de Bach Schönberg, compositor austríaco, de Glinka Shostakovich, ou Shostakovich, quem prefere falar. É um intérprete muito atuante, tanto nacional como internacionalmente, e se imprime sempre um alto nível em seus concertos, né? Sergei Urivayev nasceu em São Petersburgo em 1947. De 1956 a 1966, frequentou uma escola especial de música patrocinada pelo Conservatório de São Petersburgo, onde Zurubskaya era seu preceptor. De 1967 a 1971, Urivayev estudou com Savchinskaya, Nielsen e Serebriakov, todos os quais renomados professores do Conservatório de São Petersburgo, na Rússia. Desde 1975, Urivayev tornou-se preceptor ele mesmo, concentrando-se principalmente em música de câmara. Sergei Urivayev entrou como solista no Grande Hall da Filarmônica de São Petersburgo, executando o terceiro concerto de Beethoven, em dó menor, que é um concerto fantástico da Violino e Orquestra. Foi também um artista convidado para executar na mesma sala o concerto em ré menor de Bach e a Rhapsody in Blue de Gershwin, George Gershwin. Urivayev é um dedicado concertista, tanto como intérprete de música de câmara como executante magistral de obras dos grandes mestres. Ele é membro do Saint Petersburg Musicians Chamber Ensemble e tem dado numerosos concertos em sua terra natal. Tatiana Zagorovskaya é professora no Conservatório de São Petersburgo. Formou-se no Instituto Pedagógico Musical de Moscou formou-se no Instituto Pedagógico Musical de Moscou, atualmente denominado Academia Musical Russa. Seu professor lá foi Alexander Yokhelis, um renomado representante da escola de piano russa de Konstantin Jimov. Zagorovskaya tocou na Suécia, Finlândia, Bulgária, Alemanha e França. Toca regularmente com orquestras sinfônicas e, para tanto, possui ela cerca de 20 concertos para piano em seu repertório, além de outros 20 programas para recitais solo. Jornais e revistas enfatizam seu rico alcance pianístico, seu grande temperamento, sua habilidade artística e, acima de tudo, a sinceridade e profundidade de suas interpretações. Bom, sou Daniel Passos Dick. Essas foram as sonatas números 10, 11 e 12 de Beethoven, opus 14, número 1, opus 22 e opus 26, com algumas interferências na gravação. E foi um prazer falar-lhes dessas maravilhas, excelentes aulas das sonatas de Beethoven, de Ludwig van Beethoven. Não cheguei a falar de todas ainda, como gostaria, como ainda pretendo, mas de sonatas simples, de obras de um grande mestre, que enriqueceu a obra do piano
tanto no final do século XVIII e século XIX, comparado a Chopin e outros grandes pianistas românticos, né? Há sempre aquele dilema, como Beethoven nasceu em 1770, no século XVIII, né? E morreu em 1827, no início do século XX, no final do século XIX, há sempre aquele dilema se ele foi um compositor ou clássico ou romântico. Na minha opinião, modéstia à parte, eu acho que ele foi um pouco dos dois, né? Tanto no clássico do século XVIII, né? Com a convivência com Haydn, que foi um grande, Joseph Haydn, um grande compositor austríaco, que também foi um professor, nem sempre teve uma convivência fácil com Haydn, mas ele, por outro lado, também não deixou de ser um compositor romântico que quis compor uma obra revolucionária do final do século XVIII, início do século XIX. Ele foi um pouco dos dois, foi um compositor, além de ter nascido no século XVIII, e ter morrido no início do século XIX, ele foi um pouco dos dois, tanto clássico quanto romântico. Falou-lhe, obrigado a todos, sempre mais, foi-lhes um prazer. Daniel Passos Dias.